Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Que Deus os guarde, os livra, os dê vitória. Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra que está em Naum, versículo 1. A justiça e a misericórdia de Deus, a destruição de seus inimigos e o livramento do seu povo. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Guarda os que, aleluia, guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e o culpado não tem por inocente. Amém, irmãos? O Senhor não tem o culpado por inocente. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende, aleluia, o mar e o faz secar. E esgota todos os rios. Aleluia. Aleluia. Ele repreende o mar e o faz secar. Ele esgota todos os rios. Desfalecem Baçã e Carmelo. E a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele. Os outeiros se derretem. E a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante de seu furor, e quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conheço os que confiam nele. Amém? Até aqui. Então, irmãos, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, mas o Senhor não tem o culpado por inocente. Amém? Amém, irmãos? O Senhor tem seu caminho na tormenta, na tempestade. Aqui fala assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas o culpado ele não tem por inocente. Tem pessoas nas igrejas que faz sujeira, faz isso, aquilo, fala assim, o pastor não vê. Eu conheço crente, infelizmente, que eu não gostaria de conhecer essas coisas, que toma a ceia, não sai da igreja, mas vive uma sujeira profunda, sabe? Engana o homem, só não engana a Deus. Então, Deus não tem o culpado por inocente. Deus sabe quem é certo, quem é santo, quem é culpado. Ele é tardio em irar-se. A pessoa peca, fala assim, Deus não vê, Deus não faz nada, Deus nunca cobrou nada de mim. Nessa maldade que eu faço. A pessoa tem bom emprego, toma ceia, sabe, ficar dentro da igreja. Mas Deus não tem o culpado por inocente. O Senhor é tardio em irar-se. Ele ainda não se irou com essa pessoa. Diz a palavra dele, é tardio em irar, mas uma hora. Como eu já falei mesmo para essa pessoa, eu falei, uma hora a casa cai. Sabe? Então, irmãos, vamos buscar a Deus, vamos frequentar direitinho, fazer a vontade do Pai, ler a Bíblia, sabe? Cumprir os 10 mandamentos, sabe? Que quando eu estava na Igreja Católica, desde a Igreja Católica, eu já conhecia os 10 mandamentos. Só que a gente não tinha uma noção reta desses 10 mandamentos. A gente não sabia o que era.
verdadeiramente os 10 mandamentos. É que o Senhor quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As pessoas pecam, como Deus falou mesmo, perdoai que eles não sabem o que faz. As pessoas pecam porque elas dão ouvido a Satanás. Porque o diabo veio para matar, roubar, destruir. Deus veio para dar vida e vida em abundância. Então as pessoas não, sabe, é uma força tão desumana que vence a pessoa. A pessoa fica naquele pecado, não tem força para sair, sabe? Porque eu mesmo já estive no pecado, dentro da casa do Senhor. Só que eu falei, Senhor, me tira desse laço, desse embaraço. Eu não tenho força, mas o Senhor tem. Me livra desse diabo, desse demônio, sabe? Como se fosse sabe, o diabo ele te gruda. Como, dizem que o cachorro pitbull, ele tem algo assim que ele gruda na pessoa, ele mesmo às vezes quer soltar e não consegue. Então é o diabo, ele gruda na pessoa, a pessoa, sabe, não tem força. E a pessoa continua naquele pecado. Então, como Deus falou para aquela mulher, né? Creio que Madalena é uma mulher que levaram para ele, né? Que ela estava em pecado, levaram para ele, a mulher adúltera, né? Que o Senhor falou que não tem pecado, tira a primeira pedra. Então, todos queriam apedrejar aquela mulher. Então, o Senhor falou assim, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Mas quando ele falou assim, alguém te acusou, aí foi sair um por um, saindo um por um, enquanto Deus escrevia na areia, saindo um por um. Cada um lembrou dos seus pecados e não atiraram a pedra. Então o Senhor falou assim, alguém te acusou? Ela disse, não, Senhor. Ele falou, nem eu te acuso. Vais e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então a pessoa está se enganando, sabe? Ela está pecando, mas ela não sabe que pode suceder coisa pior. Ela continuar nesse pecado, sabe? Mas Deus dá livramento se você pedir, sabe, irmão? O Senhor, Ele não olha para nossas falhas, para o nosso pecado, Ele olha para o nosso coração. O Senhor sabe quem quer sair do laço, do embaraço, sabe? Senhor, como diz no Salmo 41, como que Davi fala, clamei ao Senhor, Ele me ouviu, me livrou do charco de lodo. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor e me tirou de um charco de lodo. Então a pessoa em pecado, ela está no charco de lodo, ela está na pior, sabe? Então ela precisa pedir a Deus, ela precisa clamar a Deus, para Deus tirar do pecado, porque você vê como foi com Davi. A casa dele toda pagou pelo pecado dele. Então a pessoa está ali naquele pecado, infelizmente, sabe? O Senhor visita até a quarta, quinta geração aquele pecado. Então a pessoa, eu falo sempre, Senhor, eu não quero pecar, porque eu não quero que meus filhos, netos, que os meus, sabe, paguem o meu pecado. Eu quero uma geração abençoada na minha casa, na minha vida, no meu lar, meus familiares. Então eu falo, Senhor, me livra do pecado, porque eu sei que o Senhor cobra. Infelizmente, a minha mãe vivia em religiões, né, que hoje em dia não pode mais falar. Religiões que chamam o demônio para dentro de casa. Então a família toda ficou destruída. Sabe, irmãos? Às vezes minha mãe fazia uma comida bem gostosa, sabe? Igual ela fazia frango com quiabo, ai como eu amo, sabe? A comida da minha mãe era uma delícia. Manjar dos deuses, era a melhor do mundo. Então, o meu pai já tinha dizem, né? Meus filhos dizem que minha mãe falou, porque minha mãe nasceu no berço evangélico, mas diz que meu pai era de outra religião.
Minha mãe ficou nessa religião por causa do meu pai. Só que eu nunca vi meu pai nessa religião, só vi minha mãe. Né? Se ele era, ele não cumpriu direito. Aí, aquela comida gostosa, meu pai era mulherengo, infelizmente, era adúltero. Eu era pequena, né, que eu fui criada, não vou falar em colégio, porque colégio é só para quem tem dinheiro, era orfanato, creio eu. Aí eu fui criada ali, né, porque minha mãe ficou 4 anos entre a vida e a morte, e meu pai colocou os filhos no orfanato. E, né, então eu era uma criança pura, não conhecia o mundo. Meu pai falava assim para mim, filha, quer dinheiro para comprar doce? Falei, quero. Ele falou assim, então vai aí do lado, chama a vizinha para mim. Era uma moça muito assanhada, cheia de filhos, sabe, não tinha um marido. Então meu pai mandava chamar. E eu, jovenzinha, criada no colégio de freira, eu era adolescente, não entendia muito bem, só gostava de comer doce, né, que todo mundo gosta, criança, adolescente. Aí eu ia chamar. Aí a pessoa, minha mãe já sabia que ele atraía, então ela fez um quarto do lado para ele dormir, para ele ficar sozinho lá, e falava, não quero você na mesma casa que eu, não. Aí eu chamava a pessoa, quando a pessoa chegava, meu pai falava assim, tá, filha, pega esse dinheiro e vai comprar doce. Eu ia correndo naquele tempo, se falava vendinha, né? Venda, porque era vendinha, que era, né, perto de casa, eu ia correndo comprar meus doces, não sabia nem o que acontecia, porque criada fechada, eu não sabia de nada. Ia correndo comprar meus doces. Quando eu voltava, eu não via meu pai, não via a moça, não via nada. Estava para minha casa, assistia televisão, nem imaginava o que acontecia. E minha mãe, como sabia das traições dele, não que eu falava, porque eu também não entendia nada, aquela comida, tinha terminado de fazer aquela comida maravilhosa, gostosa. Minha mãe pegava as panelas todas. Não acredito, mas é verdade, acredite. Ela pegava aquelas panelas todas cheias de comida, tão cheirosa, jogava tudo no quintal, falava assim, ninguém vai comer aqui. Sabe? Já era o próprio demo mesmo que estava reinando. Jogava todas aquelas panelas de comida e a gente ficava o dia inteiro sem comer. Por causa sabe, das coisas que meu pai fazia, sabe? Agora, eu não vou dizer se minha mãe estava certa ou estava errada. Um ponto ela estava errada porque as crianças ficavam sem comer, não tinha nada a ver. Mas, né, ele adultério magoava muito ela, deixava ela muito ferida. Então, irmãos, é assim a vida. Sabe, a pessoa ela faz, ela não sabe que Deus está olhando. Deus não tem culpado por inocente. Ele é tardinho, por isso que a pessoa faz e fala assim, não, Deus não fez nada, nada aconteceu comigo, eu tenho um bom emprego, eu estou na igreja, ninguém sabe que eu estou fazendo isso. Mas Deus sabe. Quem fez o olho não verá, quem faz a boca não falará. E outra, irmãos, sabe? A gente planta para colher mais tarde. Então, irmãos, Deus não tem culpado por inocente, né? Então a pessoa faz e pensa que Deus não está vendo. Engana todo mundo, só não engana Deus. Sabe? O mundo está terrível, irmãos. Nós estamos nos fins dos tempos. Se você imaginar, se você vê o que acontece nas igrejas, tem igrejas que você fala, essa é a igreja abençoada, os fiéis, sabe? Fiéis pecando nas igrejas, sabe? Tem pastores que tampa a visão, finge que não vê, sabe? A igreja é o pronto-socorro, mas tem que curar todos, sabe? Tem que fazer curativo em todos. Não é, a igreja não é para só determinar a bênção. Dá e vos será dado sem medida. Não, a igreja também é para socorrer os doentes, aquelas almas. Tem uma igreja que falam mal dela, mas eu acho muito bonito o trabalho que essa igreja faz.
neopentecostal, sabe? Chega drogados ali, eles cuidam até a pessoa sair das drogas, sabe? E tem igrejas não, que os membros entram sujos, saem fedido, vamos dizer assim. Continua da mesma maneira. E as igrejas falando vitória, vitória, sabe? Falam assim, hoje é culto de doutrina, mas você não vê doutrina nenhuma. Só se lê a Bíblia e pronto. E não lê as partes principais, como essa aqui, que o Senhor está de irar, que o Senhor não tem ocupado por inocente, sabe? As doutrinas não é doutrina, assim como Deus gostaria que fosse. Mas, infelizmente, o Senhor vai requerer desse pastor, sabe? Que deixa as almas perecerem dentro da igreja, sabe? Olha, eu falo, Deus me ama muito. Uma que Ele mostrou no meu passado, várias coisas terríveis que ia me acontecer, o Senhor me deu livramento. E o Senhor também me colocou numa igreja, Deus é tão fiel, Ele conhece o coração da pessoa que quer se limpar, que quer viver com Deus. Deus me colocou numa igreja que tinha doutrina, mas doutrina mesmo, sabe? Que falava o salário do pecado é a morte, sabe? Que não deixava ninguém ficar ali na sujeira. A igreja era tão rígida, irmãos, naquele tempo, porque o pastor faleceu, né? E aí tivemos que ir para outras igrejas, procurar outras igrejas que, quando ele faleceu, a esposa dele não tinha estrutura, né? E foi que foi, ainda existe essa igreja em outro lugar e tal, mas naquele tempo ela, sabe, o genro tinha ido para longe, ela não tinha como abrir outra igreja, e quando foi para bem longe também a igreja, e eu não pude acompanhar, mas era uma igreja que tinha doutrina do Espírito, sabe? Era tão rígida que só se entrava na mocidade para cantar quem era virgem, sabe? O pastor não deixava qualquer uma, sabe? Eu sei, pode ser, né? Hoje eu acho que isso é um exagero, muita gente pode falar que isso é um exagero, mas era a doutrina da igreja, sabe? E nisso as pessoas andavam corretamente, porque sabia que tinha que dar uma satisfação, entendeu? Então é melhor assim do que as pessoas ficarem dentro da igreja fazendo sujeira. Eu vi uma pessoa falou assim, eu não me converto porque eu conheço crente desordenado, nem vamos falar muita coisa. Aí eu pensei, aí ela falando com uma pessoa, né, um parente meu, a pessoa falando com, né, uma filha minha, e a minha filha falou assim, eu nunca te dei mau testemunho. Por que você não... Ela falou assim, mas eu conheço. Aí eu fiquei meditando naquela palavra, falei assim, onde essa pessoa viu mau testemunho? Aí eu fui, o Senhor mostrou. Pessoa dentro da igreja fazendo sujeira pesada, grossa, e o ímpio vendo. Ai daquele, o Senhor fala que dá mau testemunho. Ai daquele que causa escândalo. Então a pessoa está se enganando dentro da casa do Senhor. Sabe? A Bíblia fala, árvore boa, dá frutos bons. E a família dessa pessoa é toda cristã. Eu falo assim, meu Deus, será que a mãe dessa pessoa não ora por essa pessoa? Não busca a Deus para essa pessoa sair dessa vida? Se bem que a mãe não sabe, mas pela oração dela o Senhor pode cortar o laço. Sabe? Então eu fico pensando, meu Deus. E eu faço minhas orações e peço, Senhor, tem misericórdia da pessoa. Acorda a pessoa, porque Satanás, ele faz a pessoa como se, sabe, como se fosse uma múmia não,
A múmia, ela fica parada, é como que fala quando a pessoa manipula a outra, sabe? Então, Satanás manipula a pessoa tanto que a pessoa roubou, sei lá como se fala, é outra palavra, e a pessoa não tem ação por ela, ela faz só aquilo que o diabo manda. Ela vive no pecado, sabe? E não consegue abrir o olho, vai na igreja, toma ceia. Inclusive uma pessoa de uma igreja que eu frequentava, que eu não estou mais lá, e dou graças a Deus. Aí essa pessoa falou assim, estou em outra igreja que eu estou amando muito. Aí a pessoa falou assim, fulano é da sua igreja, e fulano pondo, sabe, aquelas músicas terríveis na casa, funk, sei lá, fazendo uma bagunça. E a pessoa é ungida dentro da casa do Senhor. Aí a pessoa falou, mas isso aí não parece ser crente. Eu falei, fique em paz. Porque se a igreja fosse minha, se eu fosse a dirigente, eu conversaria com ele. Mas essa pessoa que você está vendo aí, com todos esses defeitos, é até ungido. Traz até a palavra dentro da casa do Senhor. Mas quem sou eu para corrigir o mundo? Como uma vez que eu julgava muita gente, Deus falou para mim, você quer ser juiz? Juiz sou eu. Então eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Sabe, Senhor? Julga a causa. Então, irmãos, vamos procurar plantar o bem para colher o bem. Não vamos plantar abóbora para colher, para querer colher batata. Banana não dá. Se plantar banana, você vai colher banana. Se plantar batata, você vai colher batata. Sabe? Mas isso é fim de tempo. O Senhor falou assim, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Talvez o Senhor falou assim, talvez nem quando Jesus vier, talvez nem ache fé na terra. Então, irmãos, seremos a maioria que serve a Deus. Não vamos ser a minoria que brinca de ser crente, sabe? Que está na sujeira, não. O Senhor está de irar, mas Ele vai se irar. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E viu? A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Jonas quis fugir da presença de Deus para não pregar o evangelho. Deus permitiu que a baleia o engolisse. 3 dias ali no ventre da baleia, muita oração para Deus tirar ele dali. E pedindo perdão. Senhor, me livra, me tira daqui, dessa escuridão. Ali dentro estava escuro, frio. Eu vou fazer a sua vontade. Então, irmãos, é assim. Sabe? Porque Jonas queria pregar o evangelho, mas não queria que o povo se convertesse. Ele estava magoado com aquele povo, né? Matou os pais dele, fez muita coisa. Então ele estava magoado. Mas quando pregamos o evangelho é para a pessoa se converter. É para os nossos inimigos sair do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, para que os nossos inimigos tenham, sabe, vitória, paz, esteja conosco, cantando o hino da vitória. Como Deus falou, a minha família é aqueles que me servem, aqueles que estão na minha casa, que fazem a minha vontade. Então, a gente está pregando para ver resultado. Jonas queria pregar, mas não queria. Tá? Pegou aquele navio para trás. Se ele queria ir para outro lugar, ele queria fugir. Mas o Senhor que sabe todas as coisas fez tumultuar aquele barco, fez quase todo mundo vai a pique e morre por causa de Jonas. Mas quando viram que era ele, jogaram ele para fora. Ele mesmo falou, eu sou servo de Deus, e não quero fazer vontade dele. Mas, irmãos,
É prazeroso fazer a vontade do Pai. É prazeroso buscar a Deus. É prazeroso servir esse Deus. Vamos fazer a vontade do Pai. Vamos viver como Abraão, Isaac, Jacó, que ouviram, sabe, a Deus, como Jacó, que lutou com aquele anjo a noite inteira e não deixou o anjo partir, falando, quando estava claro, dia alva, raiando, aí ele falou, o anjo falou, me solta que eu preciso subir pro Pai. Aí ele falou assim, só te largarei se tu me abençoares. Aí o anjo viu que ele não soltava, feriu a coxa dele e falou, a partir de hoje você não chamará mais Jacó, chamará Israel, porque você lutou com o anjo de Deus, com Deus. Aí Jacó deixou ele embora, porque ele sabia que ele já ia dar a bênção dele. Então, irmãos, é assim. Vamos lutar com o anjo. Vamos buscar nas madrugadas. Vamos orar sem cessar. Sabe? Vamos buscar a Deus. Vamos invocá-lo enquanto ele está perto. Vamos buscá-lo. Vamos pedir a porta. Vamos bater, a porta vai se abrir. Vamos pedir. Sabe? Pedir, dar-se-vos-á, bater, a porta se abrirá. Vamos invocá-lo. Vamos buscar Deus, que você achará. Me busca, que você me achará, quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Que Deus quer os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Importa adorarmos Deus em espírito e verdade, que Deus é espírito. Amém, irmãos? Deus é espírito. E quando você adora Deus em espírito e verdade, você não consegue viver da carne, você não consegue viver do pecado. Eu tive pecado que eu pedi a misericórdia do Pai, me liberta. Eu não quero viver assim. Eu não quero viver do pecado, eu não quero viver da sujeira. O Senhor me deu vitória, o Senhor me libertou. É desta maneira, irmãos. Vamos buscá-lo, vamos invocá-lo, sabe? Ele é um Deus que não dorme. Deus de Israel, Deus de Elias, de Isaac, de Jacó. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nessa hora te dou graças mais uma vez pela tua infinita bondade, pelo teu poder, pela tua graça. Senhor, alcança cada um. Tem misericórdia, Senhor. Repreende toda a fúria do inimigo, corta laço, corta embaraço. Desfaz todo mal, toda macumba, licor, inveja, toda obra do inferno. Senhor, desperta esses pastores, Pai, que não vê o que acontece dentro das igrejas, meu Pai. Lapida, limpa, liberta, cobre cada um com teu sangue, faz obras de milagres, de maravilha, restaura, dá graça, dá vitória. Ah, Pai amado, purifica, santifica, molda, trabalha na vida desse povo, meu Pai. Vai olhando cada um, Senhor, cuida dos familiares, corta laço, corta embaraço, desfaz todo o mal, toda macumba, licor de inveja, toda obra do inferno, Senhor amado. Senhor, liberta teu povo. Tem misericórdia dos missionários que estão sendo presos por causa da tua palavra. Tem misericórdia daqueles que te buscam em espírito e verdade, que fazem a tua obra. Senhor, vai olhando, vai lapidando, vai dando graça, vai dando vitória, vai moldando, vai fazendo um vaso novo. Alabaço de camanás. Entra onde ninguém pode entrar, corta laço, embaraço. Frustra os planos de Satanás. Deus meu, por que nos desamparaste?
Não nos deixe só, Senhor, não nos abandone, Senhor. Oh, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Tu és fiel, Senhor. Entrego cada ouvinte meu, cada um que assiste meus vídeos nas Tuas mãos. Eu consagro a Ti, cada um que assiste esses vídeos, meu Pai. Fala com cada um. Abençoa cada um. Dá graça, dá vitória. Cobre cada um com Teu sangue. Repreende toda a fúria do inimigo. Corta laço, corta embaraço. Desfaz todo o mal, Senhor. Toda reza contrária, toda armação, toda armadilha. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Entrego nas Tuas mãos, Senhor, cada ouvinte, cada um que vê meus vídeos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, é assim, sabe? As pessoas não sabem o que elas estão fazendo, mas Deus está vendo tudo, sabe? Como dizem, eu não tenho satisfação para dar para o pastor. Mas dê satisfação para Deus. É você e Deus. Se você não quer ficar debaixo da ordem do pastor, e como uma vez o Senhor me falou, né? Se não obedece o patrão, como vai obedecer a Deus? Se não obedece o pastor, um patrão, sabe, um dirigente, alguém que está na frente, sabe? Onde você passar, onde você for, na escola, na faculdade, sabe? No emprego, onde você for. Se não obedecer às autoridades, como você vai obedecer a Deus? Como diz a palavra dele, se não ama seu irmão que você vê, imagine Deus que você não vê. Então é bem por aí, irmãos. Vamos procurar se consertar, vamos procurar buscar, vamos procurar fazer a vontade do Pai, que está no céu. Até Jesus, Filho unigênito, Filho único, obedeceu a Deus, fez a vontade do Pai. Foi difícil. Quando ele viu que ele ia passar, ele falou, Senhor, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas que não seja a minha, seja feita a tua vontade. Pede, irmão, para Deus fazer a vontade dele na tua vida. Sabe? Nós temos que ser verdadeiros adoradores. Nós temos que buscar, invocar o nome do Senhor, clamar. Sabe? Se não clamarmos, as pedras clamarão. O Senhor nos trouxe aqui para fazer a vontade do Pai, para buscar almas. Quantas vidas perdidas precisando de ajuda, de palavra. Eu mesmo, no tempo que eu estava, sabe, no pecado, uma pessoa chegou em mim e leu, eu creio que é 1 João, não sei direito o versículo 3, fala assim, se você vive no pecado é que você nunca viu a Deus, não conhece a Deus, nem nunca viu Deus, sabe? Se você peca e fala que ama a Deus, você está mentindo. Porque quem ama a Deus não vive no pecado. Então a pessoa leu a palavra para mim, aquela palavra me libertou, sabe? Se Deus te libertar verdadeiramente, sereis livre. Uma palavra que leram para mim. Infelizmente, hoje eu vejo essa pessoa, sabe, que eu fazia campanha com ela, que lia a palavra para mim, fora da presença do Senhor. Mas eu ouvi quando essa pessoa falou. Agora, quando a gente fala, muitas pessoas ri, desfaz, porque é fim de tempos. Então a pessoa não sabe, mas tem o tempo certo. Eu creio que essa pessoa foi criada no berço evangélico, então no tempo certo ela volta. Então a gente só ora e pede, Senhor, traz a lembrança de quando estava na tua casa, traz a lembrança
sabe? Daquilo que é certo, daquilo que é bom. Ajuda essas pessoas a voltar para ti. Como tem uma pessoa mesmo, né? Não vou entrar em detalhes porque já foi uma vez uma pessoa falou: meus filhos, manda sua mãe parar de falar, né? De alguém da família que eu falava. Então, eu não quero, sabe, que meus vídeos criem, sabe, confusão nem nada. Então, eu não vou falar assim, mas eu conheço a pessoa que levava na igreja quando era pequena. E hoje a pessoa faz maldades e mais maldades. A pessoa tem prazer em fazer maldade, como diz a palavra de Deus. A pessoa do mal, ela não dorme enquanto não fizer o mal. E essa pessoa é assim. Só que eu sempre falo e oro. E no tempo certo, essa pessoa vai acordar. Como a outra também que me falou de Deus, sabe? Me fez eu sair dos caminhos errados. Então, eu vou te falar, sabe? Essas pessoas se enganam. Pensam que conhecem a Deus e não conhecem. Muitas falam, não é preciso estar na igreja, não é preciso ser crente para servir a Deus, sabe? Mas é que o diabo está enganando. A serpente maligna, o diabo, como ele enganou Adão e Eva no paraíso, está enganando essas pessoas, falando para elas que não precisa servir a Deus, ser crente, ser de Deus. Eu amo a Deus da minha maneira, do meu jeito, sabe? Mas Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Então vamos orar, vamos buscar, vamos clamar. Vamos pedir a Deus para tirar a venda do olho dessas pessoas, para dar um coração de carne, tirar o coração de pedra, para fazer as pessoas enxergar o quanto que elas estão erradas, sabe, irmãos? Então vamos buscar, porque aqui mesmo na palavra o Senhor fala que Ele é vingador dessas coisas. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Os adversários de Deus são esses, que não temem a Deus, que não buscam a Deus, que não quer fazer vontade do Pai, que não lê a palavra, que não crê. Tem pessoas que vai para caminhos que invocam os demônios e acha que está certa. Sabe, eu tenho tanta experiência assim de pessoas, sabe, que inclusive um dia eu falei para Deus, Deus, eu não quero saber aquilo que o demônio faz, eu quero saber o que Deus faz, de tanta coisa ruim que eu via, sabe, uma pessoa conversando com uma pessoa, a pessoa era evangélica e ela foi para uma religião que serve o demônio. Então eu falei para essa pessoa, por que você saiu de um caminho tão lindo? Sabe o que a pessoa falou? O diabo dá vida e Deus mata. Falei, você está totalmente enganada. Está falando tudo ao contrário. Deus dá vida, o diabo que mata, o diabo que é o mal, Deus é o bom, sabe? Inclusive uma pessoa também falou para mim assim, eu estava na igreja evangélica, passava fome. Uma pessoa do outro caminho lá, sabe, que invoca o mal, me acolheu, me deu de comer, por causa do pão que perece. A pessoa largou a Deus. Agora, muitas vezes, é culpa de quem? Porque a igreja recolhe mantimento e às vezes a pessoa dá o pão, dá o arroz, dá o feijão, não dá o gás. Não. Agora, esse nome eu vou falar. Olha, eu conheci igreja que usa véu, igreja de congregação cristã. Quando eu estava na Praia Grande, eu saía para procurar igrejas, aí eu fiquei um tempo na congregação,
porque eu não achava igrejas que eu queria por perto. Você acredita que a congregação cristã, todo mundo fala, porque essa igreja não é de Deus, quem vai julgar é só Deus. Eles vão na casa das pessoas, eles visitam órfãos, viúvas, sabe? Eles não só dão mantimento, eles procuram pagar o aluguel, eles procuram, sabe? Procura ver se a pessoa tem gás, se a pessoa precisa de alguma coisa. Esse é o mandamento de Deus, sabe? Estive nu, não me deste vestir. Estive com fome, não me deste comer. É isso que Deus quer. O verdadeiro adorador, ele ama as almas. Agora tem pastores que faz fila de mantimento, dá uma caixa de mantimento e a pessoa não tem um gás onde cozinhar. Eu tenho arroz cru, feijão, como eu vou fazer? Igual um menino perto de casa, sabe? Eu dou parabéns para ele. Quando ele ficar desempregado, ele vai pedir para os amigos, para as pessoas, gente, me ajuda. Eu fui mandado embora do emprego, né? Como a mãe dele morreu, ele não tem ninguém. E ele fala, até eu arrumo outro emprego, me ajuda. Aí eu falo assim, para esse eu bato palma, porque ele não rouba, ele pede. Inclusive, ele pedia para uma pessoa da minha família, eu não sabia a situação dele, sempre via ele ali conversando com o parente meu, mas não sabia o que era. Quando eu percebi, eu falei, Jesus, tem misericórdia dessa pessoa, prepara um emprego para essa pessoa, a pessoa precisa. Ali eu fui e socorri a pessoa, fui até a casa da pessoa, que a pessoa veio falar para mim, fulano está aí, não está, é porque eu sempre vou aí, peço isso, aquilo. Aí eu falei, me perdoa, eu não sabia a sua situação. Fui na casa da pessoa e socorri e fiz aquilo que Deus mandou, sabe? Porque é isso, esse é o verdadeiro mandamento. O amor, tudo passa, mas o amor não. O Senhor quer que tenhamos amor, sabe? Pessoas perecendo, sabe? Sem conhecer a Deus. Então vamos levar o evangelho, vamos levar mantimento. Se todos os pastores fossem na casa da pessoa, eles têm condições, muitas vezes estão abrindo milhões de igrejas e as pessoas passando fome. Então eles têm condições de sustentar, de ajudar. Custem na casa ver o que a pessoa está passando e dar um gás. Levar um gás, levar alguma coisa. Quanto que é o gás, irmã? Vamos ali comprar o gás. Ou eu te dou dinheiro, você compra. Sabe? Igual Jesus falou, os pobres sempre vão estar, vão existir. Então nós temos que socorrer. Igual outro dia eu fazia algo aí, falaram assim, nossa, você está em bonança. Eu falei, não estou em bonança assim, sabe? Mas aquilo que o Senhor dá para a gente pode dividir. O Senhor não deixa o servo dele sem ter algo para dar. Como Davi diz, fui jovem, fui moço, eu estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência passar fome. Então, muitas vezes pessoas têm e não dá. Ou dá o mínimo, sabe? Daquilo que não serve mais. Dá resto, dá roupa rasgada. Não, nós temos que dar coisa limpa. Faça aos outros o que quer que façam para ti. Você gostaria de receber um alimento limpinho, cheirosinho, um alimento, sabe? Então, faça isso para os outros. Faça aos outros o que quer que faça para ti. Entendeu? Se você quer ser bem recebido, receba bem. Faça a vontade do Pai. Sabe? Socorre as pessoas. Amém, irmãos? Então, esse vídeo o Senhor mandou falar sobre isso. Sabe?
procura se consertar, vai para a casa do Senhor, sabe? Porque eu tive um pecado muito terrível dentro, e eu estava já dentro da casa do Senhor. Mas quando eu falei, Senhor, eu quero te servir em espírito e verdade, eu quero que você corte esse laço da minha vida, o Senhor cortou. O Senhor veio em meu socorro, me ajudou. A pessoa leu a palavra para mim, eu entendi na hora. Então, irmãos, vamos procurar fazer a vontade do Pai, sabe? Porque naquele dia, se eu não te falar, afasta de mim que eu não vos conheço. Malditos do meu Pai. O Senhor falava, vem, benditos do meu Pai, vem para o seio de Abraão. Então, irmãos, vamos procurar fazer a vontade do Pai, sabe? Nós viemos nesse mundo para ganhar almas, como a palavra de Deus fala em Salmo, eu creio em Salmo 37. O Senhor fala, agrada-te do Senhor que satisfará o desejo do seu coração. Agradar ao Senhor é buscar as almas, é fazer a vontade do Pai, é ler a Bíblia, sabe? É cumprir os mandamentos, orar sem cessar, sabe? Sem vacilar, buscar enquanto você pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Amém? Que a vontade de Deus para ti é boa, perfeita e agradável, para realizar aquilo que você deseja. Como Deus fez com José. Parecia que estava tudo mal na vida de José, tudo torto. Foi vendido, foi caluniado, foi jogado no poço, aconteceu coisas terríveis, sabe? Foi para a prisão, mas no fim se tornou governador do Egito e foi socorrer os próprios inimigos, que eram os irmãos dele. Quando os irmãos dele viram que ele estava vivo, tremeram, com medo. José vai descontar tudo que nós fizemos com ele. Mas José falou, não, aqui é um que ama a Deus, um que tem temor, um que perdoa, um que ama, um que busca a Deus, sabe? Porque Deus é zeloso, cuida dos seus. E aquele que ama a Deus tem amor, sabe? Perdoa, como diz a palavra de Deus, perdoa 7 vezes, 70 vezes 7. Então, irmãos, vamos procurar examinar a Escritura, que nelas contém a vida eterna. Amém? Este livro é o livro da tua vitória, da tua abundância, da tua prosperidade. Leia a Bíblia, sabe? É isso que Deus quer de você. Aqui é a carta de Deus, a boca de Deus falando com você. Aqui a bússola, aqui você vai aprender tudo, você vai saber tudo que Deus quer de você. Vamos invocá-lo, vamos buscá-lo. A palavra de Deus é perfeita. Deus é fiel na nossa vida, sabe? Como ele diz em João, né? O Senhor faz João 14. Aqueles que obedecem meus mandamentos, pode pedir o que quiser. João 14, 13. E vos será dado. Em nome do... Tudo que pedir em meu nome vos será dado. Porque você está lendo a Bíblia, você está obedecendo a Deus, você está obedecendo tudo que fala na Bíblia. Quando a pessoa conhece a palavra, errais porque não conhecis as Escrituras. Quando ela conhece a palavra, ela não erra. Porque essa palavra é a correção da nossa vida. Sabe, aqui tem tudo que você precisa saber.
tirar a tua blusa, dar-lhe a capa também. Se bater numa face da outra também. É assim que o Senhor quer. Se pedir para uma milha, vai duas. Amém, irmãos? Então, você conhecendo a palavra, não há como você errar. Como aquela menina leu para mim, primeiro João, né? Acho que 3. Quem peca não conhece a Deus, nunca ouviu, não sabe quem é Deus. Quem comete pecado. Então, porque você não conhece as Escrituras, errais porque não conhecia as Escrituras. É a palavra de Deus. Então, nós vamos procurar se consertar. Vamos buscar Deus. Pede para o Espírito Santo te iluminar, mostrar para você onde você está errado. Amém, irmãos? Essa palavra que eu tinha para você hoje. Que Deus ilumine a tua vida. Que Deus te dê graça. Que Deus tome conta de cada um dos seus. Que Deus faça a vontade do Pai na sua vida. Buscai-o e vivei. Como diz na palavra de Amós. Buscar a Deus, estarei seguro. Ouve os profetas e prosperareis. Amém. Vamos ouvir a palavra que Deus tem falado na boca dos profetas, na boca daquela pessoa. Sabe que eu sou instrumento de Deus. Eu sou vaso de Deus. Que Deus usa para falar com vocês. Então procure atentar para a palavra, ouvir a palavra. Vai crendo, irmãos. É maravilhoso servir a esse Deus, buscar a esse Deus, andar com esse Deus. Quando você busca Deus, Deus anda contigo, Deus está contigo, Deus vive contigo. Vamos deixar as coisas desse mundo para lá. Sabe? Como diz a palavra de Deus, que quem é sujo, que suje-se mais. Quem é limpo, que se limpe cada vez mais. Vamos nos limpar. Vamos buscar a Deus e fazer a vontade do Pai. Amém? Se você puder, se inscreva, sabe, dá um like. E toque no sininho, sabe? Fala nos comentários as pessoas que eu orei, que receberam vitória. Deixa nos comentários, porque eu estou orando e gostaria de saber se Deus tem respondido aquilo que vocês precisam, aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou pedindo na tua vida. Deixa nos comentários se você recebeu alguma bênção. Eu tinha uma menina que falou para mim, ela vende Avon, eu creio que vende até hoje. Eu sempre comprava Avon dela, né? Mas parei aí não a vi mais. Essa menina falou que tinha pessoas devendo mais de 9 mil para elas, mais de 9 mil reais. E ela viu meus testemunhos, ela viu meus vídeos, ela falou assim, pela fé dessa minha amiga que está falando aí nesse vídeo, eu vou tentar ver se eu recupero tudo que eu perdi, as pessoas que não me pagam. Ela falou que orou e falou para Deus se Deus era comigo, né? Que ela ia conseguir, ela falou que ela conseguiu tudo. Ela conversou com a pessoa devolveu tudo que devia para ela. Ela falou, irmã, você não está falando em vão, porque eu consegui receber tudo que a pessoa me devia, e era muito dinheiro. E através dos seus vídeos, eu orei e falei com Deus, e Deus fez a pessoa me pagar. Eu falei, irmã, amém, vá em paz, que Deus tem mais para te dar. Então, irmãos, vamos buscar, vamos invocar, como dizia minha mãe, tem mais Deus para dar do que o diabo carregar. Se o diabo tirar algo pequeno de você, Deus te dá um bem maior, uma coisa melhor, porque Deus é assim.
Tem mais Deus para dar do que o diabo carregar. Então vamos invocá-lo, vamos buscá-lo. Amém, irmãos? E deixe-vos a paz. Que as doces consolações do Espírito, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Te deixo com a paz de Deus, com a paz do Espírito Santo em suas vidas. Buscai e vivei, porque Deus é fiel.